Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live de quinta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade no livro na Bíblia, o livro da Gênesis, no capítulo 1, versículo 24. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Meu, Kadek, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live de quinta-feira. Quero pedir, se vocês gostarem, para compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E hoje nós vamos dar continuidade no livro na Bíblia, o livro da Gênesis, no capítulo 1, versículo 24. Vai falar alguma coisa? Boa noite a todos. Vamos reconectando, com Deus, com a espiritualidade maior. Lembrando aquela questão que Deus sempre está aqui, Deus sempre está em todos os lugares. Não é um Deus que vem, que vai, que está ou que não está, mas é um Deus presente em tudo e em todos. Que nos abençoe Jesus nessa noite, como tem nos abençoado durante o dia, durante a nossa vida. E que nós, cada um de nós, possamos ir reconectando, entrelaçando a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso pensamento, o nosso sentimento, com essas consciências crísticas, com a fonte criadora, com a espiritualidade, com a fraternidade branca, com todos os filhos da luz, que a cada espírito conduz a grande sublimação. Sublimação de afeto, de amparo e de corregenda, para que todos os espíritos aprendam a trabalhar e servir na causa do bem e do amor. Amém, amém e amém. E amém. Então vamos lá. E disse Deus: produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e besta fera da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Termina aqui o capítulo 1. De que você entendeu aí? Sinceramente, eu não consigo comentar.
se vier algum comentário para vocês, algum adendo, alguma intuição, né, para a gente poder compartilhar. Eu acho que abrir quanto mais essa linha de raciocínio que nós vamos fazer nessa noite, que nada mais é do que complemento. Inclusive você pode usar o mesmo termo, né, parte 2, porque nós vamos complementar com a parte 2 desse mesmo assunto, desse mesmo tema, porque é algo que pesa muito sobre nós, sobre a humanidade, né? Essa questão aí da criação e da reação, né? Várias pessoas vieram conversar, não só comigo, pessoas do grupo, inclusive pessoas que são evangélicas, que acabaram vendo essas lives, e elas disseram que tem um significado muito importante. É uma forma de ressignificar algumas ideias, alguns pensamentos, alguma linha de raciocínio que a gente tem adotado, né? Então, para que fique no complemento, vai ficar isso como a parte 2 do mesmo tema, para a gente poder complementar isso na noite de hoje. E se durante a nossa fala vocês entenderem o sentido de falar, de pedir um momento para falar alguma coisa assim, que vocês fiquem à vontade, né? Porque na realidade todos nós aqui estamos conectados. Todos nós estamos conectados com a mesma fonte. Então talvez vocês não estejam talvez como dizem alguns canais, talvez vocês não saiam da frente para Deus poder usar vocês para falar, né? Então nessa hora a gente tem que sair da frente para que eles possam se posicionar, para assumir o raciocínio, a ideia, o assunto, o tema que deve ser desenvolvido. Somos os filhos da luz que viemos dos sóis infinitos abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. Aflitos esses que são toda a humanidade que busca a maneira de cada um. Podemos até dizer de uma forma esforçada a conexão com Deus, seja através dos ritos, seja através das religiões, seja através dos livros, seja através das palestras, seja através da natureza. Então é muito importante este tema que nós estamos levantando, ou complementando na noite de hoje, sobre a criação de Deus e a reação dos homens. Porque, como vocês perceberam, vocês ainda não aprenderam a agir, vocês ainda reagem a algumas questões, sabendo que isso é extremamente nocivo para vocês. Não que de alguma forma estejamos corrigindo, porque faz parte do processo. Tudo está certo, tudo está dentro do plano, tudo está dentro do sistema no qual criou Deus, para que houvesse a criação, para que houvesse a evolução, para que houvesse a humanidade, para que houvesse a transição, para que houvesse a espiritualização. Mas é importante um tema que se menciona nas parábolas da Bíblia, que eu gostaria de comentar, porque é um tema muito duvidoso para todas as religiões. Grande parte das religiões mencionam, vocês devem saber disso, que quando se fala do pecado de Adão e Eva, a grande maioria atribui à sexualidade, de ter havido algo de ordem sexual entre Adão e Eva, e por isso a humanidade paga até hoje pelo pecado. Mas se vocês adentrarem, se a Célia pode até olhar de novamente, aí Célia, quando que Deus fala, crescei e multiplicai-vos, e disse Deus. Então, a criação da humanidade, o desenvolvimento da humanidade, a sexualidade da humanidade, ela foi orientada por Deus.
Porque Deus seria muito incoerente se Ele dissesse para vocês crescerem e multiplicar, e depois, num outro momento, quando vocês se multiplicassem, Ele punisse vocês pela multiplicação. Como que está escrito aí? Está aqui no começo. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, seria muito incoerente de qualquer segmento teosófico, ou religioso, ou espiritual, conceituar como um pecado que a humanidade paga até a data de hoje pela questão da sexualidade. Então é muito claro no texto da Gênesis, quando Deus deixa muito claro, porque nós não conhecemos ainda outro processo de reprodução neste nível de consciência que vocês estão, um processo que não seja feito de alguma forma sexuada. Então isso dá para aqueles que têm uma clareza maior, que têm uma permissão de abertura de consciência maior, entender que primeiro Deus não condenaria a humanidade pelo erro de duas pessoas. Tal qual vocês, se vocês tiverem 2 ou 10 filhos, e se um filho de alguma forma comete alguma falha, você não pune todos os filhos porque um cometeu um erro. É lógico que é uma incoerência. Mas nós queremos aproveitar essa oportunidade, porque tudo que for esclarecimento, tudo que for para tirar as velhas energias da mente de vocês, é o nosso esforço. Que inclusive eu gostaria de dizer para vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, ouçam, mas tentem sentir o que está acontecendo aqui. Tentem sentir. Porque é diferente. Porque nós estamos falando de um Deus verdadeiro. Nós estamos falando de um Deus vivo. Nós não estamos falando de um Deus de doutrina ou Deus de religiões. Nós estamos falando de um Deus de ação, da fonte criadora. Então é importante que, se você vê isto hoje, amanhã, daqui 10 anos, se você ver, será a mesma emoção, a mesma sensação das pessoas que estão aqui do nosso lado ou que estão do outro lado na mídia nesse dia de hoje. Porque Deus é vida, como já foi dito no início da oração, para que vocês não peçam mais que venha Deus, porque Deus não vem, Deus está, Deus é. Que vocês entendam que Deus é a criação, Deus não é a reação. Deus é a luz que é ativa, Deus não é a escuridão que é estática. Deus é movimento, Deus é ação. Temos dito N vezes para vocês que se tiver no ambiente 1000 pessoas numa escuridão e uma delas acender uma luz, ou uma vela, um fósforo, a luz se faz. E Deus é luz. E é nesse contexto de luz que vocês precisam se fortalecer, que vocês precisam compreender a lei de Deus, que é a lei do amor. Que inclusive, neste momento, nós gostaríamos de inserir nesse contexto uma reflexão para vocês. Quanto vocês amam? O que vocês amam? Porque diz na Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não precisa ser nenhum teólogo para entender que Deus estava nesse momento com outros seres do lado dele. E logicamente que esses outros seres são, se vocês querem dar nomes, os serafins, os querubins, os Elohims, os anjos, arcanjos, seja o que for. E estava Deus criando o mundo. Porque vocês não são a primeira criação de Deus. Vocês sabem, vocês têm ouvido. Vocês são os filhos mais novos da criação. O Cristo disse, antes do mundo existir, eu já existia. Antes do mundo. E antes de Jesus, quem será que seria? Bilhões, trilhões. Mas não é a nossa proposta. É só para vocês pensarem que havia alguém com Deus criando. Havia alguém com Deus criando. E se reporta a Terra, mas não precisa ser nenhum expert para entender que a Terra está no sistema solar.
para entender que o sistema solar está dentro da Via Láctea. Então será que Deus foi ali, num pedacinho do sistema solar, e criou a Terra e a humanidade? Ou será que ele criou toda, vamos usar bem reduzida de uma forma, a Via Láctea, que é onde estão vocês, o sistema solar. E havia lá falanges, podemos dizer, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, não importa os nomes que sejam, engenheiros celestes, semeadores universais, e Deus falava com ele: criemos a nossa imagem e semelhança. Então, se vocês são a semelhança de Deus, que é o amor, é importante que vocês pensem a pensar quanto vocês amam. Como já dissemos outro dia, as pessoas que vivem em torno de vocês, elas sabem que vocês as amam. Eu quero fazer só uma referência. A Célia e a Sônia, que têm filhos mais velhos, eles sabem quanto vocês os amam? Eu acredito que deve saber, pelo menos. Não, o que você acha? Se você passa para ela, se ela entende o quanto você faz por ela, ela entende? Não. O que você acha? Ela não entende. Não. Então eu quero usar como referência, por favor, não levem como crítica, vocês serão a referência. Se vocês mães, que eu tenho certeza que vocês, os pais normais, digamos assim, eles vivem pelos filhos. Sim. Só que os filhos não reconhecem. Os filhos não sabem disso. Por quê? Porque não há uma comunicação. Porque vocês precisam aprimorar, vocês precisam melhorar a comunicação. O quanto vocês são, o quanto vocês fazem, o quanto vocês lutam pelos filhos. E quando vem Deus e toda a egrégora espiritual, se vocês querem dar esse nome, e criam vocês, será que vocês também sabem quanto nós amamos vocês? Vocês sabem quanto nós fazemos por vocês? Será que vocês reconhecem quanto nós lutamos por vocês? Será que vocês sabem quanto nós nos esforçamos? Nós estamos dizendo, nós viemos de sóis infinitos, que não é do sistema solar de vocês. Não é daqui. Nós viemos de muito longe. Pelo amor de Deus, do Cristo, por vocês. Será que vocês sabem quanto isso nos é amoroso, quanto isso nos é afetuoso, quanto isso nos inspira para vir falar: crianças, acordem da letargia do ego, da letargia da ilusão, da letargia de Maia. Então, tal qual os seus filhos não sabem quanto vocês se doam, se entregam, se sacrificam por eles, se podemos dizer. Tal qual vocês, não é uma crítica, vocês não conseguem sentir, vocês não conseguem identificar, vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem enxergar quanto há de Deus em nós, em vocês. Então, tal qual a necessidade de que seus filhos busquem esse entendimento, ou vocês busquem esse entendimento entre vocês e seus filhos, nós estamos buscando ser o mais claro possível, ser o mais verdadeiro possível, ser o mais presente possível, para dizer para vocês o quanto vocês não estão só, o quanto nós amamos todos vocês, o quanto trabalho, o quanto esforço, o quanto observação, o quanta análise fazemos para encontrar os atalhos
para chegar até vocês. Nós já dissemos, em 2005, viemos antes, já falamos isso, mas vamos ficar com 2005, que é a data que vocês conhecem. E depois ficamos nesse tempo todo trabalhando, preparando, observando, para podermos estar aqui falando com vocês. Como será que é a palavra? Como será que é a linguagem de Deus? Nós estamos falando em nome da linguagem de Deus. Nós estamos falando a pedido de Deus para vocês. Acordem. Acordem. Despertem. Nós estamos aqui, aonde? Em todos os lugares. Nós não estamos nas reuniões das lives. Nós não estamos aqui junto com amigo apenas. Nós estamos na casa de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês, no sono de vocês, no sonho de vocês. Porque vocês tiveram sonhos e Ele já orientou vocês que muitos sonhos que vocês têm é para liberar o acástico, para liberar algumas questões que estão inacabadas ainda com vocês. Então vocês precisam, na medida do possível, começar a reconhecer o amor de Deus. Porque aqueles que nos ouvem com a cabeça pode, de alguma forma, criticar ou não entender aquilo que o amigo está falando. Pode até achar que é um delírio, talvez, dele. Mas a alma que conhece Deus sabe que nós estamos falando diretamente da fonte criadora. Estamos falando do que está escrito na Gênesis. De onde vocês vieram, a imagem e a semelhança de Deus. Mas se vocês são a imagem e a semelhança de Deus, vocês precisam fazer valer a identidade que está em vocês, que é o amor. E como é que você vai representar o amor? Como que é que você vai mostrar que há Deus em você? Talvez falando numa live, talvez escrevendo um livro, talvez fazendo uma palestra. Ou vocês podem começar a enxergar Deus na criação, em tudo que é criação, na criança, na música, na dança, no canto, na riqueza, na pobreza. Porque vocês sabem que há espíritos, seres espirituais que reencarnam para viver na penúria, com tanto amor, apenas para ver se vocês conseguem olhar para aquele ser e ter uma sensação de misericórdia, para despertar a misericórdia em vocês, para despertar o amor em vocês. Não pensem vocês que todos os pedintes, os necessitados, que são todos almas endividadas, há almas iluminadas ali. Muitos de vocês já tiveram contatos com almas assim. Você fala, como pode uma pessoa dessa estar nesse lugar? Mas ela está lá. Então, para vocês, se vocês são a imagem e a semelhança de Deus, se vocês se reconhecem sendo a imagem e a semelhança de Deus, vocês precisam manifestar a essência de Deus, que é o amor. No quê? Em tudo que vocês puderem. No trabalho que vocês têm, no corpo que vocês têm, na alimentação que vocês têm, na respiração que vocês têm, em tudo que vocês fazem, na natureza. Porque se vocês são amor, como que vocês podem ser alheio àquilo que é a essência de vocês? Não há coerência. Não há coerência. Então comecem a perguntar, Deus, aonde está o meu amor? Aonde o Senhor está aqui dentro de mim? Em que parte de mim, Senhor, o Senhor se manifesta? Em que parte? Então vocês precisam reconhecer Deus em vocês, mas não é apenas fazendo orações. Deus, nós não queremos vocês ajoelhados, curvados, de mãos postas, com vestimentas apropriadas, com ritos apropriados, para louvar a nós, ou louvar a Deus, ou endeusar, ou consagrar. Não. O que nós queremos apenas é que haja o bamboleio do amor entre nós. Apenas isso.
Apenas isso. Que haja uma troca. Nós não queremos submissão. O Deus Criador, por mais que algumas crenças popularizem isso, que Deus quer que você dê coisas para Deus, se tem alguém que não necessita de nada, do seu dinheiro, dos seus bens, é Deus. Porque o que vocês têm de riqueza foi criado por Ele. E Ele poderia criar uma galáxia inteira só de bens, minerais, materiais para Ele. Então a única coisa que é pedido, se podemos dizer pedir, ou se é orientado para vocês, que vocês comecem a manifestar aquilo que vocês são, a imagem e semelhança de Deus. Se vocês são a imagem e semelhança de Deus, vocês são amor. Então não andem mais pelas ruas, não andem mais pelos parques, não andem mais pelas cidades, não andem mais pela natureza, não andem mais talvez pelos hospitais, onde vocês andam, pelas escolas, pelas rodovias, sem que vocês vejam Deus lá. Sem que vocês vejam Deus lá. Porque enquanto não houver um entrelaçamento entre vocês e a obra criadora que é de Deus, não haverá um Deus vivo, pleno dentro de vocês, que é a paz interior. Então vocês precisam entrelaçar com tudo que é da criação. Com tudo que é da criação. Do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal, do reino espiritual. Então a necessidade que vocês comecem a entrelaçar com Deus, porque vocês são criadores. E vocês já pensaram em vocês criarem dentro de vocês todas as células em pleno estado de transformação, de amor e de saúde, de luz e de beleza? Que aonde vocês chegarem num campo, num ambiente desse, nenhuma entidade das trevas ou das sombras possam permanecer, nenhum pensamento de densidade pesada possa permanecer. Por quê? Porque o seu Merkabah, recebendo o reflexo de todos os seus átomos, todo o seu DNA, todas as suas moléculas, todas as suas células, está expandindo amor. Se vocês sentissem hoje a beleza que está isto aqui hoje, a coerência de amor que está aqui hoje, se vocês pudessem sentir a cura que vocês estão recebendo aqui hoje. Por quê? Porque há amor. Porque todos nós estamos por uma única causa, pela causa do amor. E para que vocês comecem a criar o quê? Em vocês. Quando falamos em criar, na verdade seria o termo mais correto, despertar em vocês. O quê? O que já está aí dentro. Não é o Deus do céu mais. Não é a casa de Deus, que vocês vão na casa de Deus de segunda, quinta e sábado. Vocês acham que Deus olharia para um monte de concreto, madeira, mármore, granito talvez, madeira, pedras, telhas, por mais que seja trabalhado esses materiais, e olha para uma composição biológica de mais de 30 bilhões de células. E você acha que onde que Deus desceria? Você acha onde que Deus ficaria? Ele ficaria numa casa de concreto? Ou ele ficaria num corpo que tem uma alma, que tem um espírito que foi criado por Ele? Então vocês precisam saber, quando vocês se referirem, como vocês sabem que muitos, eu vou para a casa de Deus. Então não vão. Fiquem na casa de Deus em vocês. Reconheçam a casa de Deus em vocês. Porque vocês são a casa. Está escrito. Se vocês consideram, estamos usando mais a questão da leitura cristã, porque tanto vocês como a maioria das pessoas que viram isso são cristãs, mas isso se reporta a todos os avatares, porque Cristo é. No conhecimento da etiologia de vocês, mais reconhecido. Mas há tantos outros Cristos. Por isso que é chamado consciência crística.
Jesus era o homem, Cristo era o estado crístico, é o estado de consciência que ele vivia em pleno amor, em plena leveza, em plena beleza, em plena saúde, em plena luz, sem permitir, e se podemos dizer, sem fazer força que as trevas o atingissem. Porque como nós dissemos a vocês várias vezes, as trevas, ela não tem poder por si. As trevas é só a ausência de luz. Então, quando todos vocês reconhecerem que vocês são a casa de Deus, não é o templo onde vocês vão, não é o lugar onde vocês reúnem, não é o lugar onde vocês fazem suas orações, onde vocês fazem seus cantos, suas rezas, suas devoções, não é lá que é a casa. A casa de Deus, ela é dentro de vocês. É aí que há Deus, é aí que habita o Espírito vivo, a fonte criadora. Então vocês precisam criar, se podemos dizer, em vocês, como dissemos outro dia. O homem não pode gerar um filho, mas ele pode gerar o amor, ele pode gerar a paz, a alegria, o equilíbrio, a segurança, o bem-estar, a harmonia. E as mulheres podem criar os filhos e também criar as mesmas questões das quais nós falamos. Então há um desafio a vocês de criar em todas as células de vocês uma casa de Deus. Que todo átomo, todo o DNA, toda a molécula de vocês seja uma construção, porque isso não será feito por Deus, não será feito por Jesus, não será feito por nós. Nós podemos chegar até aqui. Mas a realização, tal qual o mérito, tem que ser algo de vocês. Tem que ser algo de vocês. Nós já dissemos para vocês outro dia, se vocês pegarem um corpo doente e pegar um espírito saudável e colocar naquele corpo doente, vocês acham que o corpo vai permanecer doente? Por que não, Regina? Porque ele vai receber luz. Vai receber luz. A luz. Saúde e doença é estado de alma. Já falamos sobre a questão de libertarem o karma, de libertar as velhas energias, as velhas crenças, os velhos hábitos. Tudo que vocês aprenderam que Deus castiga, que Deus é mau. Inclusive uma questão que eu gostaria de dizer para vocês, tirarem da cabeça que Deus é grandioso e vocês são seres inferiores. Diz a Gênese, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem é como parece, se podemos dizer. Semelhança é igual. Então Deus não é grande e vocês são pequenos. Não existe, vocês construíram. Talvez as religiões condicionaram as mentes, mas isso não é uma verdade, porque está escrito, não só nesse, como em outros livros, que vocês são a semelhança. Se é semelhança, vocês são iguais. Então não há essa questão de quem sou eu para falar com Deus. Você é a pessoa mais indicada para falar com Ele, porque Ele criou você para isso. Vocês só estão atravessando um teste de luz e escuridão. Vocês só estão lidando com um sistema de luz e escuridão, onde o tempo todo vocês têm o direito de escolher luz ou escuridão. Não vamos entrar no mérito dessa raciocínio, porque nós falaremos isso num outro momento. Mas nós queremos dizer para vocês, ressignifiquem a fala, ressignifiquem o pensamento, ressignifiquem a forma de vocês estarem no mundo. Não sejam o que disseram que vocês eram. Pecadores, seres inferiores, devedores, errantes. Porque seria uma injustiça Deus criar vocês, permitindo que vocês vivessem toda a história que já viveu, para condená-los. Seria incoerente Deus, justamente bom, fazendo algo dessa forma. Então vocês precisam reconhecer o quão grande vocês são, o quão poderosos vocês são, o quanto vocês podem.
para sair desse estado de mendigância espiritual, de pequenez espiritual. Vocês não são seres paupérrimos da criação. Vocês são o objetivo principal, se podemos dizer, da criação, do teste espiritual. Que vocês possam ver a luz, que vocês possam ser a luz, que vocês possam ser a alegria, a beleza, a felicidade. Ah, mas foi assim. Foi. Já dissemos para vocês que vocês têm muitos equívocos. Moisés foi um homem que matou pessoas, mas foi escolhido por Deus. Paulo, um homem que perseguiu e matou pessoas, cristãos, foi escolhido por Deus. Elias matou pessoas e foi arrebatado em espírito por Deus. Será que vocês não estão incoerentes com a forma que vocês aceitam ou a forma que vocês creem em Deus? Porque é um tema que nós vamos falar futuramente, sobre o amor, a compaixão e a certeza em Deus. Nós vamos falar sobre isso. E logicamente falando deste tema, falando desta linha de raciocínio da criação, que vocês podem criar a luz, criar a beleza, criar a saúde, criar o equilíbrio em vocês, no ambiente onde vocês vivem, na cidade onde vocês vivem, no estado onde vocês vivem, e até no universo que vocês vivem. Mas é importante que vocês comecem a fazer esse trabalho de dentro de vocês, que vocês possam reconhecer a realidade de Deus. E eu sei que muitos de vocês farão a pergunta: como fazer? Terá que ter um canal? Terá que ser um escritor de livros? Terá que ser um eremita vivendo no retiro espiritual? Terá que ser um xamã fazendo práticas xamânicas? Terá que ser o quê? Como fazer isso? Então nós queremos dizer para vocês algo muito importante, algo muito relevante. Primeiro, ressignificar a linguagem, ressignificar como vocês pronunciam. Como vocês pronunciam, porque a linguagem de vocês ela tem alguns equívocos. Então, se vocês perguntarem como fazer ou o que fazer, nós queremos dizer para vocês, mais importante do que as perguntas neste vocabulário, é que vocês deviam falar assim: como ser? Como ser? Essa é a questão. Que vocês deviam olhar como ser. Como ser na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida espiritual. E nós queremos dizer para vocês algo muito belo. Porque todas as informações que vocês veem dos canalizadores, da mídia, dos livros, dos oradores, tudo que é comunicação, que é ligada mais a grupos. Mais importante do que isso. Mais importante do que isso. Porque isso atinge, talvez, 20%, 30% da população do planeta. 20%, 30% da população do planeta. A comunicação. Que atinge no sentido de que pessoas que mudam com isso. Mudam com isso. Eu gostaria até de me referir à filha do amigo que está no outro país, a Thaís, que ela tem questionado muito o que fazer, como fazer. Então eu quero dizer para a Thaís, a hora que ela vê esse vídeo, para você saber, Thaís,
que não é o que ou como fazer, é como ser. E o restante desse percentual que eu disse, da humanidade, elas não serão convencidas por palestras, por temas, por leituras, por informações. Esse outro restante, Thaís, e vocês que vão nos ver amanhã, esse outro restante, eles serão convencidos apenas com exemplo. Se eles não verem na frente dele o comportamento do outro, eles não vão mudar por convenções, por teorias, por ideias. Por mais que tudo que nós estamos falando é prática. Vocês devem praticar Deus na vida de vocês. Experimentem Deus na vida de vocês. Por que, Thaís? Eu quero dizer algo. Se por acaso teu pai não quisesse estar aqui, você seria a segunda pessoa. Então há um grande compromisso de responsabilidade com você. Mas não precisa ficar preocupada no que fazer, como fazer. Trabalhe no como ser. Mas como? Aonde você ser Deus? Sentado numa praça em meditação, olhando para a beleza de uma paisagem, caminhando calmamente na rua, vocês estão dando exemplos da divindade pura. Vocês limpando o jardim da casa de vocês calmamente, vocês estão convencendo o universo, porque vocês estão entrelaçando com a fonte criadora. E há sempre alguém pedindo oração, há sempre alguém na comunhão, há sempre alguém na devoção. Então, em como ser, não precisa ser pensando em fazer uma palestra, em formar um grupo, em fazer ritos, em escrever livros, em divulgar grandes eventos. Não. O desafio maior, Thaís e Thaíses, alma querida, filha de Deus. O desafio maior é através das atitudes de vocês, a outra pessoa se sentir tão influenciada, ela se sentir tão envolvida, ela se sentir tão tocada que ela fala assim, agora eu vou fazer isso, porque isso funciona. Eu ouvi muita gente falar disso, mas eu vi essa pessoa cuidando do jardim dela amorosamente. Eu vi essa pessoa andando na rua em paz. Eu vi essa pessoa na fila de qualquer evento em luz. Eu vi essa pessoa na rua, talvez dirigindo de uma forma tranquila e equilibrada. Eu vi essa pessoa talvez doente em um leito, mas de uma forma resignada. Eu vi essa pessoa trabalhando com situações delicadas, mas dentro de ser amor, dentro de ser paz. Então eu queria dizer para vocês que pensam às vezes, mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho um canal para me falar, eu não tenho as ferramentas da mídia para chegar o que você pensa. Então o trabalho que você escolheu para vir fazer é o mais difícil, que é convencer através do exemplo. Eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, tem uma outra live que foi feita, que é chamada Quem Somos Nós? É isso? Quem somos nós? E nesta live, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo, insuflando suas ideias iluminadas e benévolas, pôde acessar a psique do meu amigo, do nosso amigo, e dizer a vocês o sentido da vida, que não é ter uma religião, que não é ter uma profissão, que não é ter propriedades, que não é ter bens, que não é ter poder, que não é ter autoridade.
nesta live, pelo menos ficou muito claro, de que o plano de Deus é que vocês façam a transformação da energia da Terra. Esse é o desafio. Transformar a escuridão em luz. Como? Da forma que vocês acharem melhor. Então aqueles que não conseguem ter uma mídia, aqueles que dizem, eu não estou fazendo nada, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa muito importante, eu vejo que alguém tem canal, e tem 1000 visualizações, e tem 10.000 visualizações, e tem 100.000, essas pessoas, nossa, eu queria fazer algo. Não, essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Que é a que nós estamos fazendo, que nós estamos falando. Não que nós não estejamos na outra, porque nós estamos lá também, insuflando na mente de vocês, para vocês serem o exemplo. Porque a pessoa ouve e acha bonito, mas ela questiona, mas será? E será que as pessoas que estão falando, elas vivem assim? Que é algo que eu acho que vocês deveriam fazer. Ele não gosta de falar desse assunto. Mas eu já avisei ele hoje, que hoje vamos falar da forma que nós achamos mais importante, mais útil para vocês. Vocês deveriam sentar-se com ele, com o amigo. Pegue as pessoas que são próximas. Pergunta para ele como que é a vida dele. O que mudou na vida dele? Se tem, quais são as dificuldades dele? O que é obstáculo para ele? O que é dificuldade para ele? Porque se Deus é amor, e se Deus, vocês são a semelhança, então não pode haver dificuldade em Deus. E vocês deveriam, por mais que ele não goste, começar a ter informações de algumas coisas que ele vive, de algumas coisas que ele sabe, que ele não fala, que ele não gosta de falar. Mas vocês estão próximos, vocês têm essa oportunidade. Cobrem de uma forma amorosa, para que vocês passem a exemplificar no dia, na noite, na saúde, no trabalho, na respiração, nas dificuldades de vocês, aquilo que vocês são, amor de Deus. Então eu gostaria de dizer para aqueles que têm queixado-se que é muito difícil, que não consegue fazer, que sente que tem que fazer e acha que tem que fazer uma grande obra. E nós dizemos para vocês, a grande dificuldade, a grande obra é vocês darem exemplo. Porque até os animais reconhecem a doçura e a amargura. As plantas reconhecem. E muitas pessoas não se dobram a instruções psicológicas, a golpes verbais. Muitas pessoas, elas aprendem, se podemos dizer, através do entrelaçamento da alma. Quando ela encosta numa alma que está num padrão de amor, de luminosidade, de saúde, de beleza, de compaixão, essa outra alma, de alguma forma, ela modifica o padrão. Nós vamos falar para vocês num outro momento sobre quanto vocês podem fazer com a inata de vocês, nos ambientes de vocês, no dia a dia de vocês. O quanto talvez uma pessoa é muito mais suscetível à sua inata anônima, se podemos dizer, na linguagem, mas ativa no amor. Talvez ela consiga mais do que o som, do que a palavra. Por mais que seja carregado do nosso amor, do nosso desejo, se podemos dizer do nosso sonho de vê-los felizes, de vê-los em paz, de vê-los alegres, de vê-los cantando, de vê-los saudáveis, sem dor, sem desconforto físico, mental, espiritual. Então eu gostaria que vocês refletissem nesse exemplo que eu dei para a Thaís, que para ela vai servir muito. Ela está agradecendo aqui e falando que essas palavras foram direto para o coração dela. Ela está assistindo. Eu sei. Então, Thaís, a resposta do que você pergunta, e eu deixei a parte mais difícil para você, que é dar o exemplo, principalmente você que está nesse outro país, vocês conseguem, se vocês estiverem andando numa rua
em paz, em harmonia. As pessoas... Ele não gosta de dar exemplo, mas eu disse que hoje seria do nosso jeito. Algumas pessoas têm chegado até ele de alguns tempos. Eu vou relatar um caso apenas. De uma pessoa de uma vida um tanto difícil, que encontrou com ele um desses dias e falou para ele: faz tempo que eu queria dizer isso para você. Um dia eu estava muito mal. Com uma maldade, um peso, algo muito ruim. E você chegou e falou assim: bom dia, tudo bem com você? E bateu no ombro. E ele tem a costume de bater no peito das pessoas quando são pessoas mais próximas. E ele bateu no ombro porque essa pessoa não tinha muita proximidade. E ele tocou no ombro dessa pessoa algum tempo atrás. E essa pessoa disse para ele esses dias: falou, naquele instante foi como se eu tivesse levado um choque. Toda aquela ruindade, todo aquele temor, toda aquela angústia, tudo aquilo que me estava deixando fora de mim, sumiu. E faz muito tempo que eu queria falar isso para o Senhor. E hoje não tem ninguém por perto, então eu estou falando. O Senhor deve ser uma pessoa de Deus. Então, Thaís, as pessoas de Deus não precisam ter uma plaqueta, não precisa ter uma roupa, como já dissemos, não é um monge. O hábito que faz o monge, é o monge que faz. Não importa como vocês estejam. Porque nós vamos começar a direcionar as nossas falas para vocês, de que vocês reconheçam que Deus criou todos nós à imagem e semelhança. E quando a alma de vocês, a mente de vocês reconhecerem e vocês verem uma pessoa que não está tão bem próximo de você e você fala assim, a pessoa não está bem, e você fala assim, bom dia, e você toca, mas você toca com Deus. E a pessoa, ela muda a respiração, ela muda a postura, ela muda aquilo. Lógico que nem todos vão dizer para você, mas você começa a ver, porque Deus não deixa vocês. Como disse o nosso querido amigo Manassés, se vocês soubessem, manda para a Thaís depois a mensagem do Manassés. Se vocês soubessem quanta ajuda tem, quantos de nós estamos falando assim, tem alguém para ajudar? Eles falam, não tem, eles não querem ajuda. Eles não querem. Como nós demos exemplo, seus filhos, eles não sabem quanto vocês querem tudo por eles. Às vezes eles vão pedir até para os outros, para os estranhos. Não por maldade, porque apenas eles não sabem. E também nós não julgamos vocês porque vocês não que vocês não aceitam, vocês não reconhecem que nós estamos com vocês. Eu vou dar um exemplo que é muito claro. As pessoas às vezes vêm aqui e pedem ajuda para ele, não que esteja errado, mas eu quero dizer que o mais rápido que vocês puderem, pedir ajuda para vocês. Para que vocês não vão na casa de Deus, mas que vocês sejam a casa de Deus viva em vocês. Então nunca mais vou pedir ajuda. Não, vai pedir. Vocês vão pedir. O dia que ele não estiver bem, ele vai pedir, já ele faz isso. Mas nós queremos dizer assim, somos muitos de nós. Muitos de nós. E mais ainda, se nós dissermos que nós também escutamos de seres mais avançados que nós, se podemos dizer, isso, ajudem eles, vejam o que eles precisam, perguntem para eles, façam para eles, deem a eles, libertem eles, mostrem para eles. Porque vocês percebem como é distorcida a visão de vocês, que todo mundo, nós vemos isso, quer fazer uma grande obra, mas não é esse. Não é esse. Jesus não tinha mídia. Jesus não tinha livros. Jesus não tinha... Como que ele se comunicava com 5 mil pessoas? Pensem um pouco, vocês. Sem um microfone, sem um alto-falante. Como que ele falava? Ele usava aquilo que Deus deu para ele. A semelhança e a imagem de Deus. A linguagem de Deus. O poder de Deus. Que é a pergunta que a Ana fez no outro dia para nós. Se daqui numa outra cidade podemos fazer? Podemos sim. Para mim, a Thaís está aqui do lado. A Thaís não está longe.
E se ela tiver nesse sentimento lá, ela sabe que ela já disse isso, nós estamos lá. Nós não vamos e não viemos, nós estamos. Onde? Em todos. Então nós vamos fazer tudo o que nós pudermos através da mídia, através dos livros, através dos temas, através dos tópicos, através das práticas. Se tivermos para fazer práticas, faremos práticas. Mas o grande trabalho, o grande desafio, como disse Jesus a vocês, porque vocês todos ouviram a live Quem Somos Nós, que o trabalho não é o que vocês estão fazendo. É a luz que vocês estão gerando em torno de vocês. É a escuridão que vocês estão impedindo perto de vocês. É o lugar que vocês, se quiserem, a partir de hoje, aonde eu for, não vai haver escuridão. E se eu for no cemitério, vai ser do mesmo jeito. Se eu for no hospital psiquiátrico, vai ser do mesmo jeito. Se eu for num presídio, vai ser do mesmo jeito. Porque eu sou luz. Eu posso ser luz. Deus me fez luz. Nós já dissemos para vocês, a essência divina de vocês não tem maldade, não tem medo, não tem tristeza, não tem dúvida, não tem nada. A essência divina, o DNA de Deus em vocês é apenas paz, luz, benevolência, compaixão, alegria, realização, prosperidade. Porque nós temos que falar de um Deus, que nós vamos falar também, de um Deus próspero. Não de um Deus que quer ver os filhos dele na miséria, na fome e no sofrimento. De um Deus próspero. O quê? Em tudo. Não na ganância, mas um próspero na saúde. Próspero nos benefícios do dia a dia, na ambição comedida que vocês precisam ter para vocês. Então é desse Deus que nós estamos falando. É desse lugar que está escrito na Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vocês comecem a criar. Se acha difícil criar fora, comece a criar na célula de vocês a casa de Deus. Para que nós e Deus possamos fazer como disse Jesus. Aquele que conhece as minhas palavras e as pratica, eu e o Pai habitaremos nele. Se vocês gostam de pesquisa, ou alguém que é da área da pesquisa, já sabe que entre o núcleo do átomo, entre o núcleo e a esfera, habita Deus ali dentro. Entre o núcleo do átomo e dos nêutrons, na esfera, habita Deus. Em tudo, em todos. Uma boa noite para todos vocês. Que seja uma luz, Thaís. E toda vez que você tiver dúvida, pode nos chamar pelo nome que você quiser. Pelo amor, por Deus, por Cristo, pelo vô, por quem você gosta. Que nós estamos com você. E como eu já disse para você, como seu pai aceitou por enquanto, mas você seria a segunda na lista. Porque nós dissemos para ele que se ele não quisesse ter um monte de voluntário. Isso não impede que você fique se preparando, né? Talvez para uma tarefa mais difícil, que é a dele. Como ele está mais velhinho, vamos deixar as mais fáceis. Depois nós deixamos mais difícil para ela. Uma boa noite e muita paz a vocês. Amém, amém e amém.